Bem-vindos de volta à nossa próxima aula de contraste. A gente vai falar hoje sobre histerosalpingografia. O nome é complicado mesmo, mas o exame é simples, tá? É um exame feito para mulheres. Um exame de raio-x de útero das trompas uterinas com utilização de contraste iodado que é injetado no interior do útero através de uma cânula, que eu vou mostrar para vocês que cânula é essa. Serve para diagnosticar malformações, doenças da cavidade uterina e do interior das trompas. Ok? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Anatomia radiológica. Eis aqui o ovário. O que vai ser estudado são as trompas, tá? Esse aqui é o contraste. Esse aqui é o catéter, beleza? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é uma pinça que vai pinçar o colo do útero, tá? Aqui coloca a seringa com o contraste e, dependendo da cavidade uterina, o médico escolhe um desses 4 aqui para colocar na ponta. E isso aqui é apenas para suporte, onde ele vai colocar a pinça, ok? E esses são os aparelhos usados junto com o contraste iodado. Cerca de 40-50 ml de contraste. Ele vai pinçar o colo do útero, né? Vai colocar um aparelhozinho, abrir o colo do útero, e aí ele vai pinçar, e nesse orifício ele vai colocar aquela cânula, certo? Posicionamento é sempre em AP, nessa mesma posição aqui, na posição ginecológica, tá? Paciente calcinha, óbvio, colocar papel embaixo do bumbum, para não sujar de contraste a mesa, e por uma questão de higiene também. E aí a paciente vai ficar em AP sempre. Em algumas situações muito atípicas, o médico pede pra gente colocar ela em oblíqua, mas é muito difícil. Quem faz esse exame é o médico em parceria com o técnico. O técnico vai posicionar a paciente, preparar todo aquele material que eu já demonstrei, preparar também o contraste, preparar a sala para o médico, mas quem injeta o contraste é ele. O técnico bate as imagens, tá? Sempre é feito a imagem simples. Lembra que a gente conversou sobre isso no outro exame? Primeiro a gente vai bater a imagem, aí, depois que posicionar ela, sem nenhum contraste. Chama-se a imagem simples. Aí depois, conforme ele vai colocando o contraste, é que vai batendo as imagens. Geralmente esse exame ele dói um pouco, ou dependendo da paciente, dói bastante. É parecido com uma cólica forte. Geralmente as pacientes descrevem como uma cólica muito forte. E pacientes que já têm um histórico de cólica têm a tendência de sentir mais dor. É desconfortável assim. Aquela cânula é exatamente essa aqui, esse ferrinho aqui, ó, tá vendo? Lembrar de colocar um marcador, tá? Esse aqui é um útero retroverso, como se tivesse cabeça para baixo. Essa paciente aqui, ela provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade de engravidar, ok? Aqui, ó, trompas e útero. Útero retroverso. Esse é um útero normal, tá vendo? A diferença. Esse é retroverso, esse é normalzinho, ok? Sempre quando for fazer, colocar o marcador, por exemplo, porque se tivesse aqui uma obstrução em uma das trompas, como é que o médico saberia se é na direita ou na esquerda para pôr no laudo, né?
Então tem que ter sempre um marcador. Que eu acredito que o técnico colocou isso aqui como marcador. Tá? Isso aqui é um útero com laqueadura. Tá vendo que não aparece nenhuma das trompas aqui, porque foi feita uma laqueadura nele. Ok? Esse daqui é o típico de obstrução numa das trompas, no caso, na trompa esquerda. Geralmente as pacientes que vêm buscar esse exame são pacientes que estão com dificuldade de engravidar. E é muito comum aparecer esse tipo de patologia, obstrução das trompas. Isso às vezes acontece por uma simples infecção que a pessoa pegou em algum determinado momento e aí fez com que a trompa ficasse obstruída. E também o que é muito comum é durante o exame essa trompa ser desobstruída, porque uma vez que o médico ele faz um esforço para colocar o contraste, aquela obstrução ela desaparece. Não é sempre, mas é muito comum acontecer. Muito comum acontecer de dias depois da paciente fazer esse exame ela conseguir engravidar justamente por conta disso. Já aconteceu com muita frequência. A indicação. O principal objetivo da esterossalpingografia é avaliar a morfologia, ou seja, o formato das tubas uterinas, verificar se estão obstruídas, dilatadas ou com um trajeto alterado. Pode também dar informações sobre a anatomia do útero, malformação uterina, pólipos, miomas ou sinéquias, que são aderências ou cicatrizes uterinas. Certo? É muito importante que a gente lembre sempre de esterilizar esse material, tá? Ele não é um material descartável, muito embora hoje já temos um material descartável que ele dói menos, tá? Mais indolor, ou perdão, menos doloroso. E aí, qual o nosso papel? Posicionar a paciente corretamente, tá? Fazer a anamnese, saber data da última menstruação, saber qual o motivo do exame, se ela já fez ultrassom, se fez a gente precisa para mostrar para o médico e explicar para ela como é todo o procedimento. Geralmente as pacientes vêm já bastante assustadas e preocupadas em fazer o exame por procurar muito na internet. Eu já tive pacientes que saíram sim passando mal da sala, também como já tive pacientes que saíram dizendo que não sentiram absolutamente nada. Isso varia muito de paciente para paciente. Então é bom deixar bem claro como é que tudo vai acontecer, como é que tudo ocorre, quem aqui vai fazer o exame, se for um médico, um homem no caso, explicar. Às vezes a paciente prefere que o marido entre junto, não tem problema, só é deixar ele protegido em relação à radiação, deixar ela bem despreocupada em relação a isso, deixar ela segura em relação ao que ela vai fazer. A esterossalpingografia é um exame que infelizmente poucos técnicos estão aptos a fazer, mas não aptos no sentido de poder fazer ou ter autorização de fazer, mas porque não sabe. Mas é simples, a paciente é sempre colocada em AP, posição ginecológica, prepara o contraste e aí quem resolve o restante é o médico. Geralmente são feitas mais ou menos de 5 entre 6 radiografias, imagens. Então é a simples, e aí ele vai injetando o contraste aos poucos e vai batendo a imagem. Às vezes o médico prefere ficar lá enquanto a gente bate a imagem, então a gente protege ele com todo o material pumblífero que a gente tem, e às vezes ele prefere ficar lá mesmo. Ou
Enquanto ele está injetando, aí ele vem bem rápido para dentro da salinha que a gente fica de proteção e a gente bate o mais rápido possível para que o contraste não se dilua, porque isso acontece muito rápido. Quando a gente bate todas as imagens, que como eu disse são entre 5 entre 6 imagens, a gente faz a imagem de cote. Tem a imagem simples e tem a imagem de cote. Na verdade, 99% dos exames de contraste, eles têm essa mesma questão. Você primeiro faz a imagem simples de como era a estrutura antes do contraste, e depois que acaba todo o procedimento, aí você faz o cote, que é a imagem depois que é realizado todo o procedimento, tirado todos os aparelhos, para saber se o contraste ele de fato foi absorvido ou ele continua lá. Geralmente é absorvido, tá? Em relação a doer, isso varia muito de paciente para paciente. Tem pacientes que são melindrosas, né? Mas tem pacientes que realmente sentem muita dor, principalmente aquelas pacientes que têm não me recordo bem o nome agora, mas é uma doença que já traz muita cólica mesmo. Aí elas realmente sentem muita dor. No caso dessas é que geralmente passa um pouquinho mal, depois a pressão cai ou alguma coisa assim. Então sempre quando termina um exame de esterosalpingografia, a gente pede para aguardar uns 15 ou 20 minutos na sala de espera para ver se vai ficar tudo ok, se ela não vai precisar de nenhuma ajuda em relação à pressão, mas nada grave, nunca aconteceu nada grave em nenhum momento, em nenhum lugar, tá? Podem fazer sem medo. E o médico vai estar sempre por perto, porque quem tem que fazer de fato o exame é ele. Essa pinçazinha aqui, ó, essa pinça aqui vai segurar esse colo do útero, tá? Para que aí ele possa colocar essa cânula com essa pontinha aqui dentro e aí injetar o contraste, tá? Injetando o contraste, ele vai injetando aos pouquinhos, aí é só ir batendo as imagens devagarzinho, ok? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Na verdade é um exame muito simples, rápido, vai desde o simples até o cote, em torno de 6 imagens, como eu já disse, e existem alguns casos diferenciados, como por exemplo o útero bicorno, que a pessoa tem de fato 2 úteros, e os médicos costumam dizer que nesse caso paciente nenhuma engravida. Eu já atendi uma paciente assim e realmente é um exame bem diferente. Aí nesse caso são usados 2 cânulas, são usados tudo 2, porque é colocado nos 2 úteros. E aí neste caso são 2 médicos, porque não tem como o médico segurar os 2 lados sozinho. Aí são 2 médicos e um técnico para bater todas as imagens. É importante que a paciente tenha feito xixi, deixado a bexiga vazia, tá? É importante que ela esteja no 12º dia do fim da menstruação. E outra importância também é que ela tenha feito o beta-HCG, porque como eu disse, a grande maioria, praticamente 100% das pacientes, elas procuram fazer esse exame para poder engravidar. E às vezes elas já estão grávidas e não sabem. Por isso é importante elas trazerem o beta-HCG. Então, qual é o preparo do paciente? Fazer xixi antes de entrar na sala. A gente prepara todo o paciente, todo o material para o médico. Trazer o beta-HCG.
A última ultrassonografia é imprescindível. E o que deve estar na anamnese? Data da última menstruação, se já teve filhos, se teve, quantos anos esses filhos têm, se o motivo de estar fazendo o exame é para poder engravidar, o parceiro já fez exame também, se fez, quais foram os resultados. Todos os exames que já fizeram tem de trazer para o médico avaliar. Geralmente alguns médicos nem começam a laudar até ver esses exames anteriores, que é ultrassom, exame hormonal, o exame do parceiro, tudo direitinho para que ele possa fechar o diagnóstico corretamente. Tá ok? Então essa é a esterossalpingografia. Se ficar alguma dúvida, só é mandar um chat, tá certo? Por hoje é só. Durante a semana eu vou estar enviando uma atividade para vocês fazerem de acordo com essa aula e a aula anterior, tá? A questão de avaliação continua do mesmo jeito: 40 global, 20 parcial e o restante trabalho, tá certo? Então vamos começar os trabalhos essa semana, se Deus quiser, ok? Obrigado por assistir a aula. Eu espero que tenham tirado proveito. Qualquer dúvida eu estou por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser.